Aqui, ó, já começou a gravar, tá, pessoal? Apareceu aqui. Gente, vamos lá. Coisas para a gente conversar, tá? Sobre as nossas avaliações. Então, gente, né, primeiramente, bem-vindos na nossa disciplina, também virtual, né? E eu acho assim, pessoal, vamos, mesma coisa que eu falei de manhã, acredito que muitos aqui estavam de manhã, né? Eu acho que a gente tem que fazer o nosso melhor, entendeu? Vamos aproveitar para fazer o melhor que a gente pode agora, estudar muito teoria e tentar sempre contextualizar. É um ensino diferente, mas não significa que tem que ser inferior do que seria se fosse presencial. Acho que a gente pode juntos agregar muita qualidade, tá? Vocês estão conseguindo ver aqui que já está compartilhado o plano de ensino? Alguém pode dar um positivo? Sim, nós estamos vendo. Tá. Gente, com relação uma coisa que muitos de vocês fizeram a disciplina no semestre passado de bovino de leite, a gente fez um trabalho cada vez que terminava uma aula. E eu vi que isso não foi muito legal. Foi nem legal nem para mim, também não deve ter sido legal para vocês. Foi, tipo, muita coisa, ficou bem pesado, eu achei. Daí, o que eu pensei agora? Agora a gente vai ter, sim, algumas atividades, tá? Que vai no final da aula, assim, que a gente vai ter um prazo para fazer ali no AVA, né? Mas ela vai ser menos espaçada. Então, e ela também vai contar para N3. Então, assim, a gente vai ter uma avaliação N1, tá? Normal, valendo 10 pontos. Nós vamos ter, e essa nossa avaliação aqui N1 vai ser dia 11 de setembro, tá? A nossa segunda avaliação vai ser dia 9 de outubro. E aí, a nossa terceira avaliação, que é a nossa N3, como é que ela vai ser? Ela vai ser composta do quê? Ela vai ser composta de 5 contos das atividades que vão ser feitas ao longo do semestre. Então, aqui tem os dias específicos, depois eu deixo para vocês lá também num post quais são os dias que vai ter atividade para fazer. Ó. Por exemplo, semana que vem, a gente já tem a primeira atividade para N3, tá? E aí, depois, no dia 28 a gente não tem. Geralmente, eu tô espaçando ali uns 15 dias, tá, gente? Para não ficar muita coisa. E aí, então, esses pontos aqui, cada atividade dessas 5 vai somar 5 pontos, que vai formar ali para N3, e a outra parte dos 5 pontos vai ser uma avaliação normal, como as outras que foram feitas, né? Só que vai ser ali vai valer 5 pontos, na verdade, né? Tá, e no dia 20 ali, a N-1, para quem precisar, né? Espero que ninguém precise. E aí, gente, então, se vocês quiserem anotar, depois também eu vou deixar lá fixado. Hoje, então, gente, a gente vai começar. Eu vou compartilhar aqui, mudar minha tela com vocês. E, pessoal, para início agora, eu quero que a gente converse, a gente vai iniciar aqui a disciplina, conhecendo, né, um pouco da importância da cadeia, né? Assim, imagino que muitos já têm. Vocês estão vendo a apresentação? Já está compartilhada? Aham, tá dando pra ver. Então, nessa primeira aula, pessoal, assim, a gente sabe o potencial agrícola que o nosso país tem, né? E a gente vem, e é muito forte, né, devido, se a gente for comparar o Brasil, né, com países da União Europeia, com outros países, a gente vai ver o tamanho da nossa dimensão, né, territorial, e o fato da gente ser também um país tropical, que também possibilita muito o manejo de bovinos na pastagem, o que torna mais barato,
a produção desses animais. Então, a gente tem ali, é como se a gente tem a faca e o queijo na mão, né? Tanto é que nós somos, sim, um dos países mais importantes, né, em exportação de proteína animal, não só da carne bovina, mas como também o frango e o suíno, né, que a gente tem muito esse potencial. Não sei se vocês viram que deu uma. Vocês devem ter visto que deu uma reportagem aí que a China encontrou o coronavírus em frango que veio do Brasil. Não sei se vocês viram isso, né? Sim, a Aurora publicou ontem. A Aurora publicou, né? Já estão até, não sei, estão até dizendo que talvez seja isso meio que uma sabotagem, né? Visto o nosso potencial que a gente tem econômico, né? Ao certo, eu não li a publicação da Aurora ainda, não sei o que eles se posicionaram, né? Mas, enfim, complicado. Não sei só que se isso for um negócio de sabotagem, né? Querendo ou não, gente, quando tem uma notícias dessa aí, que afeta uma cadeia ali, que nem primeiro foi a do frango, mas isso aí vai, tipo, né, ligar o pisca-alerta ali para os nossos outros países, né? Os outros países que comercializam com o Brasil. Certamente eles vão se tornar um pouco mais rigorosos, né? Tem tudo isso. Então, gente, eu não. Só para a gente ter uma noção aqui, quem sabe vocês usem ali o chat comigo. Quantos de vocês aqui come carne? Todo mundo come carne? Tem gente que não come? Pode escrever ali para mim sim ou não? Para eu ter uma noção da. Sim, sim. Quantos mais? Não. Sim, sim. Tem gente que come. Sim. Então, gente, a gente sabe que uma das coisas que a gente encara muito hoje, né, essa pressão de consumidor, assim, no sentido de existe essa coisa assim, né, do que é certo, o que é errado, se a gente deve ou não deve comer, né? Até vamos depois falar mais a respeito disso. Mas para quem é apreciador, né, eu consumo também carne, gosto bastante. E a gente tem essa questão de pessoas que não comem, né, depende, tem gente que não se sente bem, tem gente que é questão de saúde, tem gente que é questão que está ligado mais a questões religiosas, tem gente que não come carne de porco, tem gente que não come camarão, porco. Tem todos, né, uma série de cultura ali, de fatores envolvidos por fato da pessoa consumir a carne ou não, né? Mas de fato é um hábito, né, muito antigo assim, que vem, né, dos nossos ancestrais, né? E ela tem uma grande importância para o Brasil. E hoje, pessoal, o que a gente enxerga assim quando a gente fala no termo cadeia? A gente vai falar cadeia produtiva do leite. Nós estamos falando hoje da cadeia produtiva da carne. Cadeia, o que é? Quando eu penso em cadeia, pensem nessa imagem de uma corrente, né, que é cheia de elos. Então, na cadeia da produção de bovino, de corte, né, a gente tem uma série de estruturas, né, uma série de instalações, uma série de setores que estão agregados e que juntos eles formam, né, a cadeia. E nesse sentido, né, a produção da carne, né, no caso a gente tem tanto o bovino, ele vai ser o elo central, né, a produção da carne também, a comercialização do couro, ela também norteia muito a cadeia. Quando a gente pensar na cadeia, gente, tudo que envolve a produção do bovino está na cadeia, desde aquele material que precisa ser comprado para chegar para ir para a fazenda. Então a gente tem que comprar as sementes para fazer o plantio do pasto, tem que comprar adubo,
tem que comprar as máquinas, tem que comprar vacina, medicamento. Tudo isso são insumos, né, que vão ser utilizados para a produção de bovinos e que vão ser produzidos que vão ser utilizados na fazenda. E depois que esses animais saem, né, eles vão, esse produto, no caso, qual é o nosso objetivo aqui? A produção de proteína animal, proteína bovina de qualidade, né, e de preferência o quê? Que esteja dentro tem que estar dentro das conformações de sustentabilidade, que é uma exigência que já está crescendo, né, animais saudáveis, animais abatidos o mais cedo possível, e esses animais vão ser processados, né? Então, tem a parte da indústria que vai receber, então, que vai abater os animais e vai processar, e tem a distribuição até que chega no consumidor. E tudo isso aqui é cadeia, só. Tudo isso aqui faz parte, né? E aqui, e ela faz parte no sentido que qualquer coisa que acontece aqui, por exemplo, o que está acontecendo agora no Brasil, né? Infelizmente, né? Estamos vivendo nessa quadro de pandemia e a gente tem um número muito grande, né, de pessoas desempregadas, né? E a gente sabe que uma das coisas que mais afeta, tanto faz qual é a cadeia de consumo, a cadeia de produção de alimentos, a parte final, o elo final da cadeia, que é o consumidor, ela é a parte que comanda muito, né, o que vai ser feito nos outros. Então, quando a gente não tem, né, muita condição financeira, o que vai acontecer? A carne, os produtos de origem animal, né, eles começam a fazer o quê? Eles começam a reduzir. Então, vai reduzir o consumo e aí a indústria começa a sentir, né? É aquela coisa da lei da oferta e da demanda. Existe isso também. Mas vou trazer aqui uns dados do ano passado, gente, que é o que tem do ano passado, né? Todo ano a gente, no final do ano, já vai sair, no caso, para ano que vem, a gente vai ver como que foi o impacto da atividade economicamente no país, né, em 2020. O do ano passado, a gente pode dizer, né, que a gente teve ali um aumento, né, um aumento de 6,8%, que cresceu a bovinocultura de corte. Então, a gente exporta bastante animais, a gente abateu muitos animais. E aqui, só para vocês terem uma noção do que movimenta, né, no Brasil essa atividade, então o PIB, né, movimentou ali mais de 7,3 trilhões. Então, gente, a importância econômica é uma coisa assim, muito importante que a gente tem aqui, tá? A gente tem esse destaque muito grande e quando a gente pensar nesse aqui, ó, para a gente ter uma ideia, né, do PIB do Brasil, né, 8,5% é só pecuária de corte, faz parte, tá? E o resto é as outras demais áreas, né? Então é muito grande essa representação. E quando a gente pensa nesse PIB, então, quero que vocês imaginem que se tem toda aquela cadeia participando, a gente tem a produção dos insumos, a gente tem a atividade acontecendo na fazenda, o crescimento dos animais, a gente tem a geração de empregos ali, a gente tem os empregos na indústria e em todo o elo, né? Então, tudo isso representa muito para o nosso país. Então, são muitos empregos que a gente tem devido à cadeia do corte, tá? E com relação à evolução, né, ao longo dos anos, né, se a gente fosse avaliar 10 anos atrás, né, que essas atividades, ela tem hora que o PIB baixou um pouquinho, tem hora que aumentou um pouquinho. E aí, gente, tudo isso, né, que a gente tem que ver como é que vai ser o do ano que vem, né? Porque a gente está num período de recessão econômica, né? Mas assim, ó, uma coisa assim que 2009, 2010 a gente vê que se manteve constante, né? Esse crescimento da atividade, o PIB, a gente observa que 2013 deu uma caída, né? Então aqui 2013
deu uma caidinha, 2014. O que vocês têm ideia, assim, de alguma coisa que possa ter acontecido aqui para dar essa queda aqui em 2013? Vocês têm alguma noção de notícia? O que vocês acham que podem influenciar nisso, né? Eu acho que teve um negócio do governo, né, da Dilma lá, o impeachment, não? Também, sim, também, sim. A questão política sempre influencia, né? Mas nesse não teve também só a questão política, teve também aqui aqueles escândalos da Operação Carne Fraca, que também, na verdade, se misturou com política, né? Porque A carne fraca foi em 2017, eu acho. 2016. 2000 e... Será? Bom, depois a gente pode até conferir. Mas teve... Eu não sei se ela não começou um pouco antes, na verdade, que ela é uma operação que ainda está durando, né? Mas depois a gente confere. Mas então tem essa questão política, né? Tem os escândalos também, que também contribuem, né? Para o crescimento ou não, o avanço ou não da atividade, tá? 2014 aumentou um pouquinho, tá? E aí 2015 a gente vê que só cresceu, né? Outra coisa também que aqui, além de questão política, né? Tem outras coisas que também, quando a gente tem, por exemplo, preços de grãos estão muito elevados, quando a gente tem alguma coisa... teve um outro fator aqui em 2013 que com certeza ele influenciou, que teve, se não me engano, um período de estiagem um pouco mais prolongado e acabou afetando muito a questão da produção, da sazonalidade ali dos grãos. E aí o preço, né, dos grãos, né, que a gente mais vai usar para finalizar ali os animais, né, a questão do farelo de soja, do milho, eles ficaram um pouco elevados. Então, a gente tem esse impacto também em 2013. E aí, tanto é que em 2015, aí, teve uma safra boa, aí já começa, a safra foi boa da comercialização, então o preço já ficou mais favorável, e isso incentivou o crescimento. E assim vai indo, né? E aqui vê que, assim, de 2015 para cá, ela praticamente, esse PIB se manteve estável, né? Ano que vem a gente vai ver como foi o susto, se deu ou não dessa pandemia, né? Mas então, gente, a cadeia, então, ela engloba, né? A gente tem que ver essa questão aqui, que todos esses elos que eu comentei com vocês, né? Cada um deles, esse aqui é o que foi de 2019, né? Então, quanto que movimentou, né? O agronegócio da pecuária de corte movimentou cerca de 618 bilhões, né? E, aí tem a participação dos insumos, quanto que a venda de insumos movimentou, quanto que foi o faturamento total, quanto que o faturamento dos frigoríficos, né? Tem cada porção dessa, né? Então, como a gente enxerga a cadeia como um todo. E por isso que uma coisa que acontece em um elo e o outro elo vai fazer ali uma alteração, né? E aí, gente, o número de animais que foi abatido em 2019, né? O rebanho, tá? A gente tem ali, ultrapassou em 2019, né? Essa margem aqui de um rebanho de 213 milhões, né, de cabeças. E a gente abateu praticamente 43, milhões de cabeças. Então, houve até uma queda aqui, na verdade, de cabeças abatidas em 2018. Caiu um pouquinho, mas é 2%, né? Em compensação, a gente teve um aumento de exportação de carne bovina, né? Então, a gente praticamente, a gente aumentou 12%, né? Então, a gente ganhou mais parceiros comerciais e um dos mais importantes, né? Nosso parceiro comercial muito importante passa então a ser a China, né? Já era assim, mas cada vez mais a gente vem fazendo esse elo, né, com a China. E
tanto para produção, né, eles passam a comprar de nós. No caso, em 2019, eles firmaram muito contrato com a carne, tá? Em 2019, eles também fecharam com bastante laticínios também, brasileiros, né? Então, teve essa... Antigamente, a parte dos laticínios, eles comercializavam com os Estados Unidos. E aí, em 2019, eles passaram a se tornar um forte parceiro do Brasil. Então, a gente, além da China, a gente exporta para mais de 100... a gente passou de exportar, que antes a gente exportava para 101 destinos diferentes, países diferentes, a gente passou a exportar para 154. Então, só para a China, esse aumento do volume, ele foi 54%. Tá? E um dado que é bem interessante observar, porque a gente vê muita... A gente vê muita coisa assim de questões de a pecuária desmata e muito, e realmente não deixa de ser verdade, mas tem um dado que é interessante do ano de 2019, né, que a gente observou que houve esse aumento, né, mas em compensação o uso das pastagens, a área utilizada, ela praticamente permaneceu estável. Então, mesmo a gente aumentando o volume, a gente conseguiu ali permanecer, de certa forma, com a mesma área de pastagem. Então, e a gente tem a nossa produtividade de 2019, ela foi em torno, né, em média, né, a gente produziu aí em torno de 4,3 arroba por hectare por ano, né? Então, essa média aqui, pessoal, ela, na verdade, ela pode ser melhor. Ela não é ruim, mas a gente pode utilizar melhor as nossas pastagens. Então, pessoal, aqui então, como a gente vê, né, assim, o contexto do Brasil, o histórico dele tirando aqui que acontece essas questões ali, que tem toda a movimentação que tem quando altera muito o preço de grãos, a gente tem uma oscilação no mercado e acaba também que influencia o número de animais, né? Às vezes também acontecem de abater muitas matrizes e a gente acaba tendo no outro ano menos animais nascendo, aí a gente acaba dando uma estabilizada, mas o nosso rebanho em 2019 ele está ali, né, com essa média aqui, em torno de... E a gente tem avançado, né? Como que a gente, na verdade, a gente avança e diminui, avança e diminui. E no caso aqui, a gente acabou diminuindo um pouco, pensando aqui em 2014, né? 2014 para 2019, a gente deu uma diminuída um pouco, né? E aqui, gente, para vocês terem noção, né? A gente pode olhar aqui nesse mapa, que ele... Não sei por que cortou o título, mas aqui, gente, a área mais escura, sempre que a gente tem uma área mais escura é quando a gente tem uma concentração grande aqui de animais, né, de bovinos. Então, podem ver que algumas regiões do Brasil, né, a gente tem um maior número, né, de animais ali. A gente tem maiores questões ali de confinamento, de finalizações. Até aqui nessa parte aqui do meu estado é cheia, né? Então, só para a gente ter uma noção. E, gente, né, o que também é uma coisa que a gente já está melhorando, mas tem que pensar, né, sempre melhorar cada vez mais, né? Que a gente tem que tentar... O negócio é o seguinte, a gente tem que tentar abater os animais, né, de forma mais precoce possível, não precoce tão novo, mas a gente não pode, assim, abater animais tão mais velhos. Por quê? Porque isso prejudica a questão da carne. Tem ali uma questão de qualidade mesmo do produto. Tem outra coisa que é a pressão ambiental, porque os animais vão ficar mais tempo em pastagem. Então, vai ser utilizado mais recursos. Outra coisa, aí tem
que o bovino é considerado um emissor, ele emite gases para o efeito estufa, então tem tudo isso, né? Que também ele é tido como um dos problemas. Então, por isso que quando a gente pensa, a gente pensa sempre que a gente precisa evoluir dessa maneira, tá? E nesses anos aqui, ó, gente, a gente pode ver, né, que a gente tem melhorado. Olha, esse gráfico aqui ele está dizendo a porcentagem, né, de bois, não touros, porque touros eles sempre geralmente eles vão ser terminados mais velhos, né, depois touro de descarte, mas a porcentagem de animais que foram terminados com mais de 40 meses, né? Então a gente vem notando que isso aqui ao longo do tempo vem diminuindo, né? Isso aqui é uma coisa que vai acontecendo, vem uma tendência. E essa tendência ela também só é possível, pessoal, porque também a gente faz investimento em melhoramento genético. Porque tem animais, a solução é essa, a solução não é só a questão da nutrição, de melhorar, de fazer manejo, mas é o mérito genético. Então, a genética ela vai dizer muito sobre a idade do abate. Tem animais que vão ser mais tardios, tem raças que a gente vai ver que elas vão demorar mais para ter acabamento, tem raças que são mais precoces, tá? Então, e tem raça que vai ter animais que já saem assim, que a gente já pode botar no confinamento, sai depois de desmama, eles já podem ir direto para confinamento tão precoce que são, né? Mas ainda que esse dado, eu achava até que no Brasil a gente tinha mais confinamento. Eu fiquei um pouco surpresa que, na verdade, dos animais que foram abatidos, né, em 2019, apenas 14% deles vieram de confinamento. Eu esperava que esse número era maior. Ou seja, então, a nossa característica principal de produção de carne do Brasil é o boi de pasto, né? É o boi de pasto e o boi de pasto que é terminado geralmente com uma idade um pouco mais avançada. Isso é a característica geral, né? A gente produz um boi de pasto com uma idade um pouco mais avançada, né? E a gente tem aí também um mau uso de pastagem. Essa é a característica que a gente precisa melhorar. Com relação, pessoal, no mundo, né? Como é que a gente está? Então, dados de 2019, a gente vê o quê? Que nós somos os primeiros, né? A questão de numerosidade de animais, né? A gente ultrapassa aí a Índia, né? E aí a gente tem um rebanho, está contando aqui quanto a gente tem de bovinos, bubalinos a gente tem 1,4 milhões, essa deve estar a maioria lá no meu estado, porque quase não se vê bubalino, né, assim, na região sul. Acredito que é raro, né, a gente ver quem tem búfalo, assim, mas é uma carne muito boa. Não sei se você já comeu, mas existe essa questão, né? Tem áreas do Brasil que produzem mais, tem áreas que produzem menos. Então, são esses números aqui, né, gente? E aí a gente pode se dizer que a gente tem uma produção muito expressiva, né? A gente produz, ó, cerca de 14% da produção de carne mundial veio do Brasil, né? E quem tá depois do Brasil, né? Quem está em primeiro lugar no Brasil são os Estados Unidos. Eles produziram, ó, 17%, né? Quase 17% da produção de carne mundial. E também devido a esse nosso potencial, né, de carne produzida a pasto, baixo custo, então a gente consegue comercializar um produto com preço bom. Então a gente tem muitos parceiros comerciais, a gente exporta aí, né, esse número aqui expressivo, né, de milhões de animais que a gente exportou. Que mais, gente, que a gente pode olhar aqui dessas tabelas, né? Com relação, né, à representatividade, né? Então, se a gente for ver aqui a questão, ó, na China, né? Olha quanto que eles importam, né, do Brasil. É 627, gente, mil. Então, é bastante. Então, a gente tem
bastante essa tendência, tá? E aqui, gente, consumidores, né? Quem são os consumidores, os maiores consumidores do mundo de carne, né? Quem diria, né? Os Estados Unidos, os comedores de fast food, né? Que é a indústria que mais é parceira, né, da carne, né, dos Estados Unidos. Então, eles são os primeiros, né? Estão aqui em primeiro, né? E aqui tem até essa média, o pessoal, acho interessante aqui que tem essa média aqui de consumo per capita, né? Para vocês terem uma noção, olha a quantidade de quantos quilos, né, de carne por habitante ano que é consumido nos Estados Unidos, ó. 37 por ano, cada habitante consome em média 37 quilos de carne, né? E se a gente for ver aqui na China, por exemplo, ó, na China 7. Para quê? Por que tanta essa diferença, né? O que a China mais come, gente? O que vocês acham? Eles comem peixe. Peixe, frango, né? Que isso aqui é só o consumo da carne bovina, né? Frango, suíno também, eles comem muito, né? E o Brasil, a nossa média também é bem alta, né? 38. O México, não, é a Argentina, que é 50, né? 50, nossos irmãos aqui comem bastante. E que mais? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, gente, se a gente for olhar, olha a quantidade de carne que na Índia se come por pessoa. 1 quilo por habitante ano. E por quê, gente? Para que esse... Porque esse... Porque lá a vaca é sagrada. Uhum. É isso aí. Então a gente tem essas diferenças, né? E aí, na verdade, eu já ouvi um negócio falando da China que lá eles falam, não é que a vaca é sagrada na China, é que lá a religião deles, né? Eles falam tudo é sagrado. Eu gosto bastante assim dessas questões ali apesar de comer carne, apesar de ser uma apreciadora de carne, né? Gosto muito ali de ver essas questões ali de religiões da China já, da Índia, eu acho bem interessante. E lá eles têm esse hábito, né, eles ingerem o leite, né, mas eles não comem a carne, né, porque eles não acreditam que não é uma coisa benéfica, né, porque tem questão de karma, tem toda uma história que não é para agora, né. Mas tem tudo isso, né, tem muita gente que não come carne por conta disso, né, tipo, que a energia do abate lá tipo assim, o animal ele vai sofrer e aí depois a gente vai comer aquela carne cheia de sofrimento. Tem gente que tem mais ou menos, tem essas linhas assim, né? E outra coisa, e tanto é, gente, que tem alguns países, né? Principalmente os países árabes, né? Eles fazem, não sei se vocês já ouviram falar do abate kosher. O abate kosher, depois eu ponho para vocês ali de curiosidade ali no material complementar. O abate kosher, ele é um tipo de abate que eles tipo minimizam o sofrimento do animal. Então, por quê? Baseado em questões culturais religiosas desses países, né? Então, tem essa questão do consumo, ela vai sempre permear por volta dos valores de cultura, né? Então, nossos principais exportadores: China, Hong Kong, União Europeia, Egito, Chile, Estados Unidos. Também tem os países árabes. A Rússia agora está bombando com a gente na carne suína, está comprando bastante, tá? E então o Brasil, pessoal, é o nosso grande desafio, né, de produção de carne. O que é? É a gente produzir, né? A gente vê que se a gente for parar para pensar, olha isso aqui, gente. De 1990 a 2019, olha quanto que a gente aumentou. A gente aumentou aqui em cerca de 169%, para vocês terem uma noção, né? Então, esse aumento se deveu a quê?
O que que vocês acham que pode ser responsável por garantir aí esse aumento? Por que que a gente aumentou tanto essa produtividade, pessoal? Vamos lá. Escrevam aí no chat quem não quiser falar. Ó, 2020 está batendo recorde de exportação bovina. Agora eu estou lendo aqui o chat. Tecnologia, muito bem. O que mais, pessoal? Deixa eu conferir aqui, pessoal, a data da carne fraca, que eu fiquei com essa dúvida na cabeça aqui. Operação carne fraca. É que ano que foi, para já tirar essa dúvida. Ah, é realmente. Começou em 2017. Verdade. Ué, mas qual foi o escândalo da carne? Bom, tá certo então ali o colega que falou, né? Que a gente tava falando da questão do PIB ali, que em 2013 diminuiu, né? Então, provavelmente foi mais em virtude de situações ali do impeachment, né? Situações políticas, né? E também aquela questão dos grãos. Mas a Operação Carne Fraca foi realmente em 2017. Tá. Deixa eu ver se alguém escreveu mais alguma coisa no chat. Aumento da demanda, tá? Verdade. E principalmente, gente, então tem muito também a questão, né, que também está dentro de tecnologia, mas a questão do melhoramento genético, né, que é uma tecnologia, mas isso foi uma das coisas que mais assim permeou, né? E também os avanços em nutrição, que são duas coisas. Então, tipo, eu tenho animais que são mais aptos, né, a, a comerem ali, a se desenvolverem bem. Eu tenho que ter esses dois avanços, né? Tanto é que, na verdade, vocês podem até ver assim, pessoal, vocês conhecem, com certeza vocês já ouviram, né? Vocês têm parentes que falam isso, que a carne de frango tem hormônio. Vocês já ouviram isso, né? Que é por isso que, como é que pode que um animal, ele, que era, antigamente demorava um tempão para ser abatido, agora a gente tem ali a um crescimento muito acelerado, né? E por que que isso aconteceu, né, na carne, na cadeia do frango, né? Porque se a gente for pensar, tudo isso é fruto de duas coisas. É melhoria em nutrição. O que que aumenta a produtividade de carne? É a melhoria em nutrição e depois o melhoramento genético. Eu posso ter o melhor alimento possível, mas os animais que eu tenho, eles não têm genética para ganho de peso, para boa conversão alimentar. Então vai ser um nutriente que vai, entendeu? A gente não pode, a gente tem que investir compatível, entendeu? Então tem sistemas, tem raças de animais que vão ser mais suscetíveis a trabalhar na parte intensiva. E já tem outros que não, que a gente já não tem, né? Então, aqui, no caso do frango, o que acontece? Como o ciclo de produção dos animais é muito rápido, o ciclo de vida deles é rápido, você conseguiu fazer um melhoramento genético rápido também. Que isso aí foi o quê? Melhorando as raças, né? Então, cada raça foi sendo especializada e pegou os melhores e depois os melhores. E isso no bovino, ele se dá de uma forma mais demorada, porque o ciclo de produção do bovino, né? Se a gente for comparar o ciclo de vida de um frango com o ciclo de vida de um bovino, o bovino, que a gestação, né, 280 dias, 290. Então, a gente precisa de um tempo para poder estudar as gerações, ver quem são os melhores, e isso ao longo dos anos, isso foi acontecendo. Isso foi acontecendo, então foi visto, essas raças aqui produzem mais carne. Essas raças aqui são vacas que têm boa habilidade materna, então elas criam, têm bastante leite suficiente para criar os bezerros de corte. Então tudo isso que vai se fazendo, né? E a gente tem essa marca, né? E a nossa marca aqui, ó, pra gente ter uma noção, ó. Ô, professora, Oi? os slides saíram? Ué?
Deixa eu ver aqui. Abrir bandeja. Foi agora? Foi. Gente, a gente tem esse histórico aí, tá? E assim a gente vem melhorando, tá? Olha só, de 1990, olha qual era a nossa média, né? A nossa média, pessoal, você sabe quantos quilos de animal tem uma arroba? Esqueci de comentar isso com vocês. Alguém sabe dizer? 15 quilos. 15 quilos, isso aí. Então, olha só, se a gente for comparar, pessoal, em 1990, a gente produzia aí, né, cerca de uma arroba, né? A gente produzia 1,6 arroba por hectare por ano. E agora, em 2019, né, a gente já está produzindo 4,3 arroba por hectare por ano. E a gente tem potencial de produzir mais arroba por hectare por ano, tá, gente? E a produção de carne, ela cresceu muito, né? Então, se a gente for ver, gente, for estudar, né, o histórico, né, do bovinocultura de corte, é bem interessante, gente, que antigamente, né, até que foi se especializado, se pensou na produção da carne, isso demorou um tempo, né? Os primeiros animais que vieram, eles vieram para São Paulo, eles tinham, não eram animais o quê? De duplo propósito, ou seja, não eram animais para carne, né? A gente não tinha essa divisão do animal para carne, o animal para carne e o animal para leite, tá? A gente tinha esse critério ali, os animais eles eram utilizados, inclusive aqui na parte de São Paulo, na Bahia, eles eram utilizados como animais de carga, né? Animais de tração. Isso aqui a gente só foi utilizar, começar, né, aos poucos, aí fazendo os primeiros abates, aí se utilizava o couro, o sebo, a língua, a posta do filé. Hoje em dia a gente aproveita tudo praticamente, a gente não desperdiça nada, né? Dentro da indústria da carne, tudo tem um destino, né? É a produção da gelatina que vai o tutano, é o chifre que vai fazer. A gente tem uma frase, não sei se vocês já viram, né? Que do boi só se escapa o berro, né? O resto tudo é aproveitado. Então, tudo a gente utiliza. Mas esse uso hoje em dia, né? Para a gente chegar hoje a fazer isso, né? Isso começou há muito tempo, né? Isso começou há muito tempo atrás. A gente, só para vocês terem uma noção, a gente começou a exportar carne em 1914, né? As carnes já estavam começando a ser processadas para exportar. E aí, em 1913, a gente tem os primeiros matadores frigoríficos, que é em São Paulo, né, que é a cidade de Barretos. A gente vai ter a formação de inspeção, né, de carne e produtos de origem animal é de 1920. Então, tudo isso a gente vem avançando, pessoal. Uma coisa que se encontrou, né, a gente vai vendo os grandes desafios que foram acontecendo, né, e como que a gente encontrou soluções para isso, né? Por exemplo, em 1925, gente, foi que se descobriu, né, ali, houve aquela primeira, estavam se estudando o diagnóstico, né, se conhecendo as bactérias, conhecendo que existe o carbúnculo bacteriano. E o primeiro curso de medicina veterinária, vocês sabem onde foi? De onde é? É a Escola Superior, no Rio de Janeiro. É a Escola Superior de Agricultura de Medicina Veterinária, 1917, nossa primeira escola. Então, antes disso aqui, né, tudo a gente foi vendo o potencial do Brasil, né, e foi se estudando. Só que uma coisa a gente tem que admitir, pessoal, que aqui a gente tem que ver o seguinte, né, que antigamente, né, aquilo ali, o país era o quê? É só uma reserva, né, ali a gente tinha a nossa reserva de floresta e tudo mais, e a questão é que essa exploração, né, da carne, esse potencial, ele foi sendo feito assim de uma forma muito agressiva para o meio ambiente, né? Isso a gente tem que reconhecer. E justamente porque qual que é a situação aqui?
a situação, principalmente, né, no caso lá, no meu estado, nos estados ali do norte do país, né? Então, o que a gente tem? A gente tem áreas florestais, né? E aí eles querem áreas para fazer a criação de animais, desmatam, né? Inclusive, a gente está tendo focos, né, muito grandes de queimada, de explorações ambientais agora, devido que todas as atividades, de certa forma, é um ano atípico, né? A gente trabalha de forma tudo remoto, está tudo diferente, né? E houve muito aumento de focos. Isso aqui vem acontecendo há muito tempo, né? Então, assim, uma coisa que a gente não vai, né? Uma coisa que a gente tem que caminhar, eu acredito muito assim que a gente tem que priorizar, né? Caminhar de uma forma que vai causar menos danos possível, sabe? A gente tem como crescer e ser sustentável causando menos impacto. A gente não tem como crescer sem causar nenhum impacto, sem destruir nada, né? Mas dentro do possível, como é que a gente pode fazer para melhorar essas explorações, né? E não simplesmente como que era feito antigamente. Como foi que a gente conseguiu chegar naquele status de desmatamento da Amazônia tão grande? Justamente porque as pessoas desmatam, fazem as queimadas, fazem os pastos, né? Aí depois colocam os animais em cima. Depois que usam ali todo o recurso que tem naquela terra, eles acabam desmatando e indo para outro local, muitos pastos do Brasil são assim. Por isso que aquele número que a gente viu, né, da quantidade de arrobas produzido por hectare, por isso que a gente pode melhorar muito aqui, porque essa aqui é uma realidade de muitos locais do Brasil, não só de onde foi queimado, mas de fato que tudo que a gente usa em demasia, se a gente não repor, a gente vai acabar um dia que não vai ter. Porque, na verdade, não é uma mágica que acontece, é uma transferência de elementos, né? É uma transferência de nutrientes, se a gente for parar para pensar. Como assim uma transferência de nutrientes? Só vocês se atentarem no seguinte, o solo, né, ele está ali com todas as suas características, né? Tem solo que vai ter mais nitrogênio, tem solo que vai ter tem mais acidez. Então, o solo tem as suas características e vai ter os seus nutrientes. O que acontece não é nada mais, nada menos que uma transferência. Quando a gente vai plantar, fazer uma implantação de pastagem, né? A gente vai colocar a pastagem ali. A pastagem, ela vai utilizar os recursos da onde? A pastagem vai crescer, né? No caso das gramíneas vão crescer, ou outro tipo, né? Vão crescer e vão tirar do solo os nutrientes que vão estar na estrutura vegetal. E essa estrutura vegetal vai ser comida, né, pela vaca, né, pelos bois. E assim a gente vai ter essa transferência. Só que o que acontece muito quando a gente vê uma foto assim, você pode ter certeza que aqui tem... O que acontece aqui? Aqui tá acontecendo uma grande carga, né, de lotação de animais numa área que não suporta. Ou seja, a gente tira tudo do solo em demasia e a gente não oferece ali não faz a recuperação da pastagem, né? Não oferece ali, não repõe os nutrientes. Então, a gente tem muito esse problema, né, devido à falta de adubo, devido a manejo inadequado, coloca uma pressão de pastejo muito grande numa área. Aí os animais, eles ficam ali, tá vendo? Isso aqui é um campo de futebol, né, gente? Então, aí aqui, ó, o sol bate nesse campo aqui de futebol e começa a vir aqui o que já estava há 500 anos atrás, as sementes que estavam, né, do lado passado, quando era floresta ali, aquele matagal, o sol começa a bater ali, aí vem uma chuvinha e começa a vir aquelas plantas daninhas, né? Então aí a gente já não consegue controlar direito, tá? Então tem esse detalhe. Outra coisa, né, que são os nossos desafios, né, que a gente tem, o que a gente chama de abigeato, né? A gente tem, pessoal,
deficiência muito grande em fiscalização de produtos animais, né? E olha que sempre isso tenta ser muito rigoroso, mas a gente sabe que existe muito isso, né? Essa questão de abate clandestino, vira e mexe acontece, né? Desses escândalos estarem assim, da gente saber que ou é nas nossas famílias, assim, tipo, na volta. Aqui no eu moro perto da região metropolitana de Porto Alegre, né? Aí perto daqui tem uma cidade mais rural, né? Que fica ali o sítio de família, que tem ali é sagrado, ó, pessoal. Final do ano, essa questão ali de esses eventos que tem de Natal, essas coisas, todo mundo fica assim, porque sabe que vai acontecer, que podem entrar a qualquer momento lá e roubar gado, que é assim, e eles abatem animal ali mesmo, né? Não sei se você já viram isso aí, mas é bem feio mesmo assim, o que é feito, né, clandestinamente. E aí o que acontece? Aí essa carne vai para os pequenos armazéns, né? Assim, para os pequenos açougues. Eles têm os locais certos de venda, né, gente? A gente sabe disso, tem os locais certos de venda. A fiscalização, então, ela não consegue, pessoal. Mesmo que a gente faça tudo ali, tudo muito rigoroso, tenta ser muito rigoroso, né? Mas a gente não tem fiscais suficientes, né? Tanto é que eu acho que, não sei se já tá para sair outro concurso do mapa, porque eles sempre falam da questão que a gente não tem mesmo, não consegue fiscalizar tudo, né? Então, é uma oportunidade, tá, pessoal? Quem tem interesse da área de fiscalização, né? Eu acho que é uma área muito promissora, né? E a nossa carreira de veterinário, ela tem uma importância muito grande na fiscalização desses alimentos, né? Outra coisa, pessoal, outro desafio, né, que a gente encontra, trabalho escravo, pessoal. Trabalho escravo, né? Assim, isso é outra coisa que acontece, né? Principalmente dependendo do estado, né? Em algumas realidades do Brasil, principalmente onde a gente tem muita terra, né? Muita terra assim, nas mãos de poucos, como é a questão no meu estado, a gente tem muito essa condição ali de trabalho escravo. Infelizmente, e isso já teve associado, né, isso tem muita associação com a parte de agropecuária e também com a parte da carne. Então, tudo isso, né, são coisas que vão chamando a atenção, né? Outro desafio, pessoal, como é que aquele elo da cadeia que vai receber, que vai buscar os animais, né? E esses animais eles vão ser transportados, vão ser levados lá para a indústria onde vai ser processado. Vocês acham que essas condições aqui são ideais, né, de transporte de animais? Então, às vezes, os animais ficam ali, deu um problema no caminhão, na estrada, horas, sei lá quantas mil horas de atrasos que ficaram sem comer, tantas horas, ficaram sem tomar água, ficaram sem, né? E aí sofreram lesões ali, e depois essas lesões, essas contusões que acontecem muito em coisas de transporte, né? Elas alteram muito a qualidade da carne, é muito prejuízo mesmo para o setor. Então, tipo, o bem-estar animal, ele não é só uma questão, ele é uma questão, sobretudo, de bolso. Que depois nós vamos falar também de bem-estar animal em uma aula. Mas já adiantando, pessoal, porque com relação ao transporte, acontece muito isso, gente. Acontece muito a questão da gente não ter, né, ali dinheiro, assim, a gente não consegue ter esse controle, tá? O que a gente perde, né, em questão de animal que sofre no transporte é uma perda de dinheiro muito grande para a indústria, para o produtor, né? E o nosso principal desafio atual, né, um deles é esse aqui, ó. 80% do desmatamento da Amazônia deve ser a pecuária, né? Esse é um dado que tem. Pessoal, aqui, ó, transporte de animais vivos, né? Olha só, isso aqui é lá no meu estado, gente.
Só tô detonando meu estado hoje. Tenho muito orgulho de ser de lá, mas eu não posso mentir que essas coisas aqui acontecem. Não sei se vocês viram isso, gente. Isso aqui aconteceu... Bom, agora eu tô ruim de data. Aconteceu em 2015. Essa balsa era uma balsa de carga viva, né? Tava saindo... Ai, pra onde que ia essa carga? Agora já me falha a memória dessa... Depois eu coloco o link para vocês. Mas esses animais aqui, eles estavam indo para... Era para outro país, né? Tava indo, agora eu não lembro qual. E aí, houve, né, um desbalanceamento ali da... Era uma balsa, só pra vocês terem noção, era uma balsa, né? E ela não estava bem balanceada ali. E aí houve essa... Virou nessa... Olha, imagina o peso que tinha nessa carga viva, né? Aí o que aconteceu, gente? O pessoal dessa indústria aqui que estava de transportadora, né? Houve um equívoco ali que eles acharam, né, que como é? Que eles acharam que a carga estava, sabe aquele carga está no seguro? Aí que como a carga estava no seguro, eles não acionaram nenhuma medida assim para ir lá socorrer esses animais. Então isso aqui foi um escândalo muito grave que aconteceu lá, né? Então a gente teve esse prejuízo fora o prejuízo que ficou aqui de processamento aqui desses animais aqui de decomposição, que isso aqui é uma praia perto de Belém, lá da capital do Pará. Barcarena, o nome do local. Um local muito bonito. Então, teve um prejuízo muito grande aqui pela questão da água, a pesca ficou inviável nesse período aqui, durante muito tempo, só para vocês terem uma noção. E aqui em cima, ó, transporte, né? Superlotação. Esses animais aqui se batem, a gente vai ter um prejuízo em carcaça, né? Então, é tudo isso que a gente vê que afeta, né? E isso tudo, pessoal, fica que o pessoal fica de olho atento, né? Todas essas notícias, né? Então, é trabalho escravo, é desmatamento, então é o descaso pelo bem-estar animal, né? Então, tudo isso vai chamando a atenção da sociedade, né? E muitos países começam, né, além da gente ter a gente pode ter até esse grande potencial, mas a gente tem que tomar cuidado com esses detalhes, né? Porque senão a gente fala que é a imagem que a gente passa, né? A imagem que o Brasil passa. Então, eles tinham uma imagem muito, muito feia, né? No caso aqui do Brasil, com relação a isso, né? Com relação a tudo isso que aconteceu, né? Só para a gente ter uma noção, pessoal, as principais crises da carne bovina que já aconteceram, né? Em 2005 a gente teve surto de febre aftosa em Mato Grosso do Sul, né? No Paraná. E aí, em 2009, a gente tem houve aquele relatório do Greenpeace lá da farra do boi na Amazônia, que todo chamou a questão, toda essa questão do desmatamento, né? Em 2012 houve um caso de vaca louca no Paraná. E em 2017, Operação Carne Fraca. Então, tudo são coisas que vão atrapalhando, né, o nosso desempenho. E a gente está aqui para melhorar, né? Para entender quais são esses motivos e estudar a melhor forma de desenvolver sem alterar tanto o meio que a gente está, né? Aí, gente, deixa eu ver que horas são aqui. 2h38. Quem falou aqui 10, aumento de demanda, 10. Por que? 10 o quê? Não entendi. O que era esse 10? Era arroba. Eu achei que era 10. Tá. Dizer esse 10, 30 vivo. Tá. 30 vivo e 15 carcaça. Tá certo isso aí. Gente, eu queria perguntar, vocês têm noção do porquê que lá na Amazônia se desmata tanto? Para criar, para produzir soja e para pecuária. Para pecuária? Sim. Mas por que vocês acham que eles precisam de tanta área lá? Tipo, precisam desmatar tanto? Deixa eu ver se eu...
A minha versão, no geral, assim, é que, tipo assim, ó, as terras agrícolas atual, eles estão fazendo um movimento. Eles estão crescendo a cidade, no caso. Daí eles estão invadindo, tipo, as áreas nativas para fazer a pecuária. Eles estão fazendo. Entendi o que tu quis dizer. Tu acha que é uma questão de porque tá crescendo, é isso? Eu não entendi muito bem. Tipo, as cidades estão crescendo, daí Aham, acaba pegando o lugar da pecuária, e a pecuária sim. pega o lugar da... Sim. Tem um detalhe com relação a. Deixa eu ver se eu acho aqui um mapa legal para mostrar para vocês. Isso que eu quero mostrar para vocês. Tem isso também, claro. Isso que você falou tem. Isso que a outra colega falou da questão de para plantar soja, né, para produzir a carne. Mas tem uma questão da regional lá do Amazonas, que é, eu acho que no Maps a gente vê legal. Deixa eu ver. QD. Não, não quero fazer isso aqui. É que lá, gente, assim, eu vou falando, né? Praticamente é rio, né? Queria dizer isso para vocês, que lá as pessoas vivem em cima da água. Então, e isso faz o quê? Já que tem o grande potencial lá é a criação de peixe, né? Não seria a criação de. Lá eles têm esse problema de área, porque é o seguinte: tem uma parte do ano em que a gente vai ter muito. Ah, meu Deus, como é que eu não acho isso aqui? Peraí, que eu vou achar. Eu não desisto. Lá é assim, gente, tem uma parte do ano que chove muito, tá? E aí nessa parte, nessa época do ano, que chove bastante, a gente não tem praticamente a gente não tem, a gente vai ter pouca terra. Então, o que que acontece? Deixa eu ver se eu compartilho aqui para vocês, né? Cadê? Vou fazer um compartilhamento. Ó, gente, eu compartilhei aqui. Dá para ver, dá para vocês enxergarem aqui eu coloquei o mapa? Deu para ver, gente? Sim. Então, gente, aqui, assim, gente, é que quando eu morava no Pará, né? Eu vim daqui, ó. Vou mostrar para vocês a minha cidade aqui, gente. Sou de Belém. Quando eu estava terminando o meu curso de veterinária, eu tive um convite de fazer um mestrado aqui em Tefé, nessa cidade aqui, ó. Ia ser com bovino de corte. E como é que ia ser o projeto? Explicar para vocês, e é um dos das causas que por isso que a gente tem muito desmatamento lá. Por conta, gente, que se a gente for assim aproximar bem, né, fazer a aproximação aqui, pô, como é que faz isso? A gente vai ver o quanto que tem de água, entendeu? É Rio Negro, ó. É tudo aqui. Tudo água, pessoal. Água, água, água. Então, quando é época de chuva lá, que a gente chama a época das águas, ou época de chuva, a gente vai ter a água chegando em muita parte aqui. Aí, ou seja, se a gente tem muita água, a gente vai ter
a gente acaba tendo pouco espaço, né? Em questão de fazer de área para fazer pastagem. Aí, nesse momento, qual é que é o problema? Nesse momento que a gente tem que a gente tem muita água, a gente tem chuva, aí os rios sobem muito, aí, ou seja, onde era seco, não vai ter, vai ser tudo água. Aí, então, a gente tem que ter uma estrutura de produção de bovinos aqui que ela seja compatível para isso, que ela seja no seguinte: quando tiver muita água e pouco espaço, esses animais a gente pode abater. E aí, quando tiver que não está chovendo, que a gente tem muito espaço, e quando não está chovendo a gente tem muito espaço, a gente tem muito espaço, só que a gente não tem um pasto de qualidade, porque acaba que a chuva atrapalha muito, né, na qualidade ali da produção de forragem. Aí a gente vai ter espaço e não vai ter condições boas para criar os animais. Então, o projeto que eu ia participar era um projeto de ajuste de carga animal focado aqui para a produção aqui de carne no Amazonas, né? Que seria a gente saber aproveitar tanto e ter uma estrutura de fazenda que, na época das águas, comportasse isso, né? Então, o projeto estava incluído assim, por exemplo, uma fazenda que vai encher de água, né? Vai virar rio depois, vai ter que ter balança dentro da balsa. Então, tudo isso. Então, certas estruturas assim que a gente pensa que precisa ter dentro de uma fazenda, de cerca, de estrutura de coxo para fazer uma suplementação. Imagina que esse desafio que a gente tem aqui, entendeu? De ter a maior parte ser água. Então, por isso que quando tem a oportunidade, né, eles acabam desmatando muito para ter bastante área, né? Só que depois aquelas áreas, devido a esse problema ali, não problema, devido a essa característica da questão do clima da região, né, a gente tem essa dificuldade. Então aqui, pessoal, o certo, na verdade, era a gente produzir o mínimo possível de carne bovina ali, né? Ou produzir, ou achar maneiras de produzir isso de forma mais sustentável, mas talvez o potencial aqui seja a produção de peixe, produção de tambaqui, produção de pirarucu, que é um peixe gigante lá na Amazônia. Então, são todas essas coisas assim, né, que a gente às vezes quer, sabe, tirar a coisa de onde não tem, e aí a gente acaba perdendo muito mais. Talvez fosse muito mais vantajoso economicamente e ia desenvolver muito mais a região, né? Então, cada região, gente, né, o Brasil é um país muito rico, assim, então a gente tem que pensar em cada região dessa, que a forma mais saudável de se sustentar economicamente de atividades agropecuárias é a gente olhar qual é o potencial, qual que é o clima, como é que favorece, né? Isso sim que é desenvolver, assim, e não tirar tudo que tem, né? Aí não tem jeito não, né, gente? Aí nem ia ter como não desmatar. Pessoal, outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, rapidamente, deixa eu ver se eu compartilho aqui com vocês, que eu vi que muita gente aqui está fazendo a clínica de manhã, né? E de tarde a gente vai fazer a parte aqui de bovinos, tá? A parte de bovinos de corte. E aí, gente, o que vai ser interessante para vocês que estão fazendo as duas disciplinas, né, junto? Tem doenças, pessoal, que vocês vão ver que a gente vai ter que fazer notificação obrigatória, né, que tem toda uma importância para o abate dos animais, que implica muito nas questões econômicas, tá? E aí eu quero mostrar para vocês aqui um guia do mapa, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar com vocês. Compartilhou, pessoal? Sim. Não se assuste que eu não vou falar dessas 94 páginas. Não precisa se assustar.
O que eu quero chamar a atenção para vocês é que a nossa oportunidade como veterinários na atuação, né? Então, possíveis mercados de trabalho, tá? Por exemplo, inspeção de carne, pessoal. Para vocês que vão, a gente que vai ver algumas doenças que a gente vai falar de manhã e de tarde, a gente está falando da indústria, né, como um todo. Entendo, gente, que a nossa formação, né, nosso conhecimento em patologia, nosso conhecimento de doença, de clínica, ele vai nos permitir fazer essas técnicas de inspeção, né, ante-mortem e pós-mortem. E aqui eu trouxe para vocês, isso aqui é só para vocês terem uma noção, né, isso aqui é um guia, né, de inspeção de carnes, né? Mas aqui para vocês terem uma noção, aqui tem todas as especificações aqui de tudo que tem que ser feito, tá? Então, tudo que vocês imaginam sobre tudo que vai ser relacionado com o abate dos animais precisa ser inspecionado. Então, desde o local onde o animal chega, quais são os equipamentos que tem, limpeza, então tudo é especificado, o curral de chegada dos animais, tudo isso é nossa competência, tá, gente? Todas essas coisas quem vai querer trabalhar com isso, né, são coisas que a gente vai ter que, tudo é pensado, milimetricamente pensado, qual é o tipo de plataforma que tem que ser utilizado, qual é o tipo de bebedouro, como é que vai ser esses animais, vai ter um curral de observação desses animais, mas eu queria mostrar para vocês aqui a parte de necrópsia, para vocês terem uma noção, né, que é a parte que a gente vai, no caso, fazer a inspeção, né? Então, pessoal, só para vocês terem uma ideia, né, aqui vou mostrar para vocês a ficha, né, que diz que se utiliza, né, para se fazer a inspeção e de tudo que a gente teria que olhar e como que a gente vai. Só passar aqui é muita coisa, é tudo especificação de sala de matança, ó, tudo especificado, gente. Isso aqui depois eu posso passar para vocês também, né? Mas isso aqui é muito interessante para quem tem ideia de fazer concurso, tá, pessoal? Concurso assim de inspeção, de órgãos de inspeção. Tudo são coisas que eles pedem, né? Esses detalhamentos aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês é sobre Espera que um dia a gente chega lá, pessoal. Um dia eu mostro para vocês aqui. Na ficha do animal, na quantidade de órgãos que a gente fiscaliza, né? Uhum. Bom. Mas por que isso não chega? Espera aí. Ó, pessoal, então a gente tem uma oportunidade que a gente tem de mercado de trabalho é esse, né? Inspeção aqui dos animais, tanto antemortem quanto pós-mortem, né? Então, essa tamanha a nossa importância, né? Que a gente tem de deixar, né, ou não, que algumas doenças, né, não vá para a saúde das pessoas. Então, a profissão de veterinário, pessoal, não é... O médico veterinário cuida da vida como um todo, né? Porque cuidar dos alimentos é cuidar também, de certa forma, né, saúde pública, tudo a gente está cuidando de uma sociedade como um todo. Não é só dos animais, né? Mas o que eu quero mostrar ainda não chegou. Espera aí, que eu vou achar. Ó, pessoal, aí tem aqui, por exemplo, ó, isso aqui que eu quero mostrar que a gente vai ver na ambas as disciplinas, né? Então, para vocês terem uma noção. Para um local ter o CIF, né, de inspeção, para ter o selo de inspeção federal, né, a gente precisa atender todas essas exigências aqui, ó. Então, os animais, a gente tem que observar aqui, né, ó, atestado aqui, a gente coloca aqui
os atestados sanitários, se tem vacinação da fitosa. No caso, no estado de vocês já tem 20 anos que não se vacina para a fitosa, né, em Santa Catarina. Então, isso é muito bom para o mercado, assim, né? Então, tem que ter aqui atestado de brucelose, tá? Todas essas coisas aqui, ó. Animais mortos por viagem. E principalmente aqui, ó, aí vai ter, pessoal, toda a parte da necrópsia, tudo, são todas as coisas de doenças em que a gente estuda, né? De algumas doenças que vão afetar aqui a produção, a gente vai ter que colocar aqui, se encontrar, entendeu? Então, tem aquela questão de abate sanitário, quando acontece ali, encontramos lesões de tuberculose, encontramos lesões sugestivas de brucelose. Então, animais, tudo isso vai ser notificado, vai ser colocado, e vai ter um abate específico para esses animais. Só para vocês terem uma noção, né? Então, olha como é detalhado, pessoal, esse tipo de inspeção, né, de cavidade abdominal. Tem que ter um bom conhecimento de anatomia, de patologia, e principalmente de patologia, né? Porque para a gente poder reconhecer a anatomia do animal não saudável, a gente tem que ter o parâmetro do saudável, né? Então, tudo isso aqui, conhecer a fisiologia, a anatomia desses órgãos aqui, do baço, intestino, fígado. Então, são partes muito importantes, né? Que eu não queria deixar de mostrar isso para vocês hoje, né? Como sendo um possível mercado, né, gente? Uma possível área, né? Boletim de necrópsia. Então, tudo isso, gente. Imagina só que examinar todos esses linfonodos aqui do... Cadê? Todos os linfonodos que tem. Então, certas coisas que só dá para fazer, né, com bastante treino. Não, pessoal. Vocês têm alguma dúvida da aula de hoje? Vocês querem comentar alguma coisa? Estão muito calados. Vocês têm que falar, porque senão minha voz vai embora. Tem que conversar também. Sem dúvida, gente. Deixa eu ver o chat aqui. No chat não tem ninguém falando nada. Tá. Pessoal, vocês podem perguntar qualquer coisa. Uma coisa que eu achei que a gente pode fazer hoje, mas eu não sei se vocês como é que estão de disposição, né? Mas uma coisa que eu quero que talvez façam, vou deixar isso de dever de casa para vocês, para a gente conversar na aula que vem, tá? Vocês já podem utilizar, no caso, o restante da aula de hoje, né, para fazer aqui, para fazer essa pesquisa. O que eu vou pedir para vocês, pessoal? Quero que vocês, né, dentro aqui da cadeia, né, quem consome carne e quem não consome, vamos fazer uma pesquisa sobre os prós e contras do consumo de carne. Pode ser, gente? E aí, quem já quiser utilizar o restante da aula para pesquisar sobre isso, então vocês vão ver. Aí tem que procurar ali locais confiáveis, né? Porque esse é o grande problema da internet, né, gente? Que a gente ainda tem isso. Oi? A gente precisa te enviar de volta, é isso? Não. É só para a gente discutir na aula que vem. Ah, tá. Tá? Uhum. Tipo, vocês anotam, quero que vocês busquem essas informações, né? Tipo, o que... Cadê? Como é que eu não tô me vendo nisso aqui, rapaz? Vocês estão vendo o compartilhamento de alguma coisa ou não? Não. Não? Tá. Então, gente, fica assim. Para finalizar a nossa aula de hoje, nesse restante de aula que tem, façam uma pesquisa aí dos prós e contras do consumo de carne. Então, pesquise aí, vou deixar isso livre para vocês.
fique à vontade aí para utilizar a internet. A gente sabe o que, né? Sabendo a internet, o perigo que ela é, porque a gente vai encontrar, tem que tentar buscar informações do local mais seguro possível, né? Então, porque existe muito esses mitos, né? Então, será que carne causa, sei lá, câncer? Será que causa problema de pele? Será que a pessoa que não come? Tudo uma questão, né, envolvendo, né, pessoal? Então, essa questão do consumo, qual é o benefício para o consumo humano e qual é o malefício? Ó, e daí, aula que vem, a gente retoma daí, fazendo uma discussão sobre isso. Tá, gente? Então, vou encerrar aqui. Ninguém tem mais nenhuma dúvida para falar de hoje. Eu encerro aqui e aí depois vai ficar disponível lá para vocês no aula. Bom final de semana, pessoal. Tchau.